Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos a Ti, para que teremos a oportunidade de estarmos na Tua casa, aprendermos mais a Tua palavra, Senhor. Nós queremos mais do Senhor, e o Senhor tem, Pai querido, para aqueles que têm sede, que têm fome do Senhor, Pai. Agradecemos porque o Senhor gera isso nos nossos corações e nas nossas vidas, Pai. Quero, Pai, em nome de Jesus, pedir ao Teu Espírito Santo que nos oriente nesse período da manhã, para que nós possamos, Pai querido, aprender mais do Senhor. Sobre a minha vida, eu peço, Pai querido, o Teu entendimento, a Tua capacitação, a Tua sabedoria, para que eu possa falar o que é do Teu coração e não o que é do meu coração. Peço também a orientação sobre os meus irmãos e irmãs, Pai, que eles possam entender, Pai, e assim se conformarem mais ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? A pergunta de hoje, o título do catecismo de hoje é a gravidade do pecado. Pecado é pecado? Tanto faz ser pecadinho, pecadão, para Deus é a mesma coisa, não é a mesma coisa. E se tem um entendimento que você pode pecar desde uma mentirinha, é a mesma coisa para Deus que um homicídio. E a gente sabe que pela lógica humana não é, e pela lógica divina também não é. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Antes da gente falar sobre gravidade de pecado, a gente tem que dividir dois tipos de grupos de pecado. O primeiro pecado é o pecado original. O pecado original é aquele que toda a humanidade, a partir de Adão, ela pecou. Adão e Eva pecaram, e aí todos nós que nascemos depois de Adão, nós carregamos esse pecado. É um pecado que perante Deus não rompe a nossa ligação com Deus, rompe qualquer tipo de comunicação que você possa ter com Deus, até que você tenha a restauração através de Cristo. Através de Cristo é o único caminho para que você possa ter a ligação com o Senhor novamente. Depois que nós nascemos, com esse pecado, nós temos uma natureza totalmente depravada. É uma palavra dura e uma palavra complicada, parece muito forte. Mas a tendência que nós temos não é uma tendência de fazer o bem. A nossa tendência é uma tendência de fazer o mal. De decidir pelos nossos desejos, decidir pelas nossas vontades, fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. E eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus em Salmos 51:5. Salmos 51:5. Mas esses versículos estão fora dela. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade. O salmista falando. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós fomos concebidos, como o salmista, em pecado. Mas a minha mamãe era tão boazinha, o meu papai era tão bonzinho. Independente disso, ele, por ser ser humano, ela, por ser ser humano, carrega o pecado original. Romanos capítulo 3, versos 9 e 10. Romanos capítulo 3, versos 9 e 10. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos 3, capítulo 3, verso 9 e 10. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. As pessoas naquela época, na igreja de Roma, eles entendiam. Romanos, capítulo 3, verso 9 e 10. Romanos 3, 9 e 10. Naquela época, as pessoas que moravam em Roma, os judeus que estavam em Roma, as pessoas que estavam em Roma, eles entendiam que havia diferença. Só por eu ser judeu, entendeu? Eu já sou melhor. Só por eu ser judeu, eu estou livre disso. Eu não tenho que passar por Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está falando para ele assim, não. Independente de você ser judeu, independente de você ser grego, qualquer um que seja, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer.
Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um ser humano que possa dizer que não carece da glória do Senhor. Novamente eu falo, para você se achegar a Deus, você precisa de Cristo. Não tem outro meio, não tem consagração, não tem oração intercessória de outra pessoa, não tem oração no monte, não tem jejum. Você precisa de Cristo. O homem, uma vez perdido, ele é entregue à própria sorte. O grau de perversidade dos atos pecaminosos não alteram para mais ou menos. Você é separado de Deus pecando mais ou pecando menos. E isso nós estamos falando de pessoas que não têm Cristo no coração. As pessoas que não têm Cristo no coração, elas estão perdidas, elas estão condenadas no juízo eterno. E independente se elas pecam mais, não pecam mais, se elas matam crianças, se elas não matam crianças, o pecado original já é suficiente para levá-la ao inferno, porque não há comunhão entre ela e Deus. Os sem Cristo, tanto aqueles que jamais efetivaram um crime, ou de alguma maneira qualquer, eles efetivaram um crime, para Deus é a mesma coisa, porque eles não têm Cristo. O Senhor não consegue ver nada além da ira sobre aquelas vidas. O sem Cristo não tem consciência do pecado. Ele não entende o que é pecado. Ele pode ter uma consciência moral. Ele pode achar que pelas regras da sociedade, você fazer um ato A, B ou C, ele é danoso. Você cometer um tipo de delito pela sociedade, pela justiça, você vai ser julgado de uma maneira diferente. Mas isso não quer dizer que a pessoa entende que aquilo é um pecado. Sabe que é uma coisa errada, mas não sabe que aquilo é um pecado que está ofendendo Deus. O sem Cristo não tem consciência de pecado, leve ou grave, mas pode ter conhecimento de culpa em virtude das leis da nossa sociedade. Tal conhecimento pode criar nele medo, temor. O cara fica preocupado porque ele vai, se ele roubar ou se ele assassinar, ele vai ser preso, dependendo do país, ele pode passar pela pena de morte, pode morrer. E isso gera nele medo e temor, mas não medo do Senhor, não temor do Senhor, é o medo da sociedade. Então, seja a transgressão maior ou menor, para aqueles que não têm Cristo no coração, não faz diferença nenhuma. Não vai ter um julgamento mais pesado ou menos pesado. A pessoa ela vai para o inferno e vai pagar já pelo pecado original. E no caso das pessoas que são salvas, no caso das pessoas que são escolhidas, e espero estar falando conosco esse texto, é igual ou é diferente? Estou falando, irmão Cláudio, sobre a diferença de pecado. Há diferença entre pecadinho, pecadão, é tudo igual. E aí eu começo falando pelos que não têm Cristo no coração, aqueles que não têm salvo, não são salvos. Eles estão destituídos da comunhão com o Senhor. Então, para eles, se eles pecarem mais ou menos, eles vão para o inferno da mesma maneira. Não há comunhão com o Senhor. E no caso dos escolhidos, será que Deus olha para você uma mentirinha branca, como a gente fala no telefone, ou você executar, matar alguém, ou você roubar, ou você fazer alguma atitude qualquer? É a mesma coisa. Deus ele vai olhar e falar, não, para mim é tudo igual. Se para a nossa sociedade não é igual, imagina para o Senhor. Diferente é a situação dos eleitos de Deus, aos quais Deus convence sempre. O problema maior é que aqueles que são salvos têm o Espírito Santo e eles são convencidos do pecado. Eles sabem que aquilo que eles estão cometendo está errado. Algo no coração deles estremece, algo traz um constrangimento. E mesmo assim, ele vai e comete o pecado. E aí para o Senhor é diferente. Diferente a situação dos eleitos, aos quais Deus convence sempre por meio do Espírito Santo. Não é às vezes. Se você é salvo, você é convencido pelo Espírito Santo do pecado em todas as ocasiões. Em todas as vezes que você vai ser cometido pelo pecado, pelo cometer o pecado, você é convencido pelo Espírito Santo. Mas pastor, eu não tenho ouvido. Você está tão longe do Espírito Santo que você não está ouvindo a voz dele, mas que ele está fazendo a função dele, ele está fazendo a função dele. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça do Senhor, não é uma justiça humana, não é uma justiça que pode ser defraudada, uma justiça que pode ser torcida, mas é uma justiça do Senhor.
e do juízo. Vai ter uma pena que ela vai variar segundo o julgamento do Senhor. As normas da minha conduta e da sua conduta, da minha fé e da sua fé, elas têm que ser baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus. Às vezes você vai ser confrontado contra a lei social, em que a pessoa, como hoje eles estão lutando pela homofobia. Na sexta-feira em Brasília, não sei onde, teve um beijaço, porque eles querem que libere, entendeu? A gente entenda que as pessoas do mesmo sexo, elas têm direito a se amar, mas a lei de Deus é contra isso. E aí você se posiciona conforme a palavra de Deus, você se posiciona contra a palavra de Deus. Não tem um meio termo, não tem em cima do muro, não tem um café com leite. Você tem que se posicionar. As normas da nossa conduta, elas são exclusivas pela revelação da palavra de Deus. Só do Novo Testamento? Não. Só do Antigo Testamento? Não. É um misto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A lei, ela é uma dádiva do Senhor, é uma bênção do Senhor para que a gente possa entender aonde nós estamos pecando, aonde nós estamos errando. Como que nós podemos saber que nós estamos fazendo algo errado se não há regras? O intuito principal é exatamente mostrar esse tipo de coisa. Mostrar onde nós estamos caminhando certo e onde nós estamos caminhando errado. Onde nós temos que nos corrigir. Onde que nós temos que alterar o nosso tipo de comportamento. A lei é uma dádiva do Redentor aos seus redimidos e especialmente a eles. Especificamente a eles. A lei, ela não vai convencer, como a gente já falou, a pessoa que não tem Cristo do pecado. A pessoa que não tem Cristo, ela não é convencida pelo Espírito Santo. A lei para ela é mais apenas um conjunto de regras, mais nada que isso. As ordenanças divinas nada dizem àqueles que não têm Cristo. Aquelas pessoas que não têm Cristo, a palavra de Deus não serve para nada. Talvez sirva como um meio de você colocar uma proteção. Você abre lá a palavra de Deus no Salmo 91, coloca na frente da sua casa lá, e você acha que você está protegido. Você coloca lá no Salmo 23 e você acha que você está protegido. As pessoas usam a Bíblia nesse sentido. As pessoas que não têm Cristo usam a Bíblia nesse intuito. E para os cristãos, Salmos 119, 105. Abre aí. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Alguém leia, por favor. Dou-lhe uma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é porque não é convertido? Não. A palavra só é lâmpada para os pés daquele que tem Cristo no coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque a pessoa que ela é salva, a pessoa que é cristã, entende-se que ela lê a palavra. Não é que a palavra ela é um farol. Não, ela é uma lâmpada dos seus caminhos a partir do momento em que você a lê. Se você é uma pessoa que tem o hábito de ler a palavra de Deus, quando você for tomar decisões, você for agir, você vai ser instruído pela palavra de Deus. Eu tenho ministrado uma pessoa durante a semana e a pessoa ela tem um problema de ansiedade, tem um problema de temor, de medo. Nada resolve a não ser a palavra de Deus. E aí eu falo para ela, você decora os versículos. Você decora os versículos. O primeiro passo é você decorar os versículos. Versículos que te dão confiança, versículos que vão te trazer a confiança naquela palavra. E aí você declara ela, você lê, você começa a entender o que aquele texto está querendo dizer. E aí quando você vai tomar a decisão, você decide pelo caminho certo, não pela sua força, mas sim porque você tem a palavra como luz para os seus pés. O salvo sente-se permanentemente condenado pela lei. É assim que funciona. Se você tem contato com a lei, você vai ver como você está fora. Cada vez que você lê, você percebe que você está mais fora.
Uma dos reis sempre brinca comigo: poxa, eu penso que eu estou andando no caminho certo, eu estou vendo que estou muito longe ainda de me acertar. É assim mesmo. Porque cada vez que você aprende mais da palavra de Deus, você se corrige, você tem acesso a um novo patamar, a um novo nível da palavra de Deus. E você é constrangido novamente. Não há como isso acabar, isso não termina. Isso só acaba quando o Senhor voltar e transformar o nosso corpo corruptível em corpo incorruptível. A lei mostra o pecado e prescreve a condenação. Não só mostra em quem que você está errado, mas também mostra em quem que você, qual vai ser a sua pena, qual vai ser a condenação. O Espírito gera no condenado o arrependimento e a confissão. Essa é a função do Espírito Santo. Ele mostra para você o pecado, porque você é uma pessoa que lê a palavra, tem contato com a palavra. Você é constrangido pelo Espírito Santo, você se arrepende, você muda o seu comportamento, e ali você pode adentrar no reino dos céus. A lei mostra o pecado e prescreve a condenação. O Espírito gera no condenado o arrependimento e a confissão. E Cristo encrava na cruz e paga a nossa dívida do pecado. A lei cumpre o papel de diagnosticar o mal. Ele mostra onde está a doença, mostra onde está o tumor maligno. Só que Jesus Cristo também, além de mostrar, ele também é o médico das nossas almas. E ele faz o trabalho do cirurgião, ele vai lá e arranca o pecado. A lei e o estado pecaminoso do salvo, da pessoa que tem Cristo no coração, e deixa à luz da sua consciência e insuficiência humana, ele entende que ele não tem força nenhuma, ele não tem capacidade nenhuma de se salvar, ele não tem capacidade nenhuma de se arrepender. A única solução oferecida por Deus é Jesus Cristo. E aí, conforme eu falava, nós temos dois grupos. Tem o grupo das pessoas que não têm Cristo, e esses, só pelo pecado original, eles já estão perdidos, eles já estão mortos, a menos que o Senhor, na sua misericórdia, toque e os salve. E nós, como salvos, nós temos diferentes graus de pecado, conforme nós vamos ver a partir de agora. A pergunta é: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Tudo que você faz perante Deus é igual? Salmos 19, 13. 19. Salmos 19, 3. Alguém pode ler, Gabriel? 3. 13, desculpa. Salmo 19, 13. Também na soberba guarda o teu servo, e ela não permite. Então serei irrepreensível. Ele começa nesse Salmos 19, verso 13, falando sobre uma coisa que nos afasta dessa salvação, nos afasta desse entendimento. E esse nome chama-se, esse pecado chama-se soberba. O que é soberba? Orgulho. O que é soberba, Helena? Alguém? O que é soberba, vocês? Se sentir superior. Se sentir superior. É o orgulho. É você olhar e falar assim: eu me basto, eu resolvo os meus problemas. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Eu estou certo, eu estou sempre certo. Se tem 10 pessoas andando numa direção e eu estou andando na outra direção, se tem 1000 pessoas andando numa direção e eu estou andando na outra direção, eles estão todos errados e eu estou certo. Uma pessoa que tenha soberba no coração, ela não dá a oportunidade, digamos assim, do Espírito Santo trabalhar, porque ele acha que ele está sempre certo. Uma pessoa que tem soberba, ela não vai na igreja. Uma pessoa que tem soberba, ela não aceita correção, não aceita conselho, porque ela é uma pessoa que sempre está certa. Também da soberba guarda o teu servo. E aí o salmista olha para Deus e fala: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, se eu for entregue ao meu entendimento e à minha vontade, eu vou ser soberbo. Ah, mas eu sou salvo. Eu vou achar que porque eu sou salvo, eu sou o melhor. E aí eu quero que você visualize naquela época que você estava na escola, e quando estava na educação física, e eles iam fazer a divisão dos times,
um capitão de um lado, outro capitão do outro, as pessoas começam a escolher e você vai se deixando ficando para trás, e eles escolhem sempre os melhores. A palavra de Deus não fala que Deus escolhe os melhores. E a pessoa muitas vezes ela acha que porque ela é salva, eu sou o melhor. Eu não posso falar com fulano, eu não posso falar com ciclano, eu não posso entrar naquele lugar, eu não posso porque eu sou melhor. Jesus Cristo, ao contrário disso, ele sentava com pecadores, ele sentava com as pessoas que precisavam dele, e quando ele foi confrontado pelos fariseus, ele olhava assim: gente, eu vim para os doentes, eu não vim para os salvos. O soberbo não faz isso, ele acha que ele não pode se misturar. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Se não for o Senhor, a soberba nos domina. Então serei irreconhecível. Como é que você vai ser irreconhecível? Porque quando você não tem a soberba, o Espírito Santo age na tua vida, te convence do pecado e você muda. Você vai ter uma transformação. Então serei irreconhecível e ficarei livre da grande transgressão. Que transgressão? Achar que você é melhor do que os outros. Lucas capítulo 12, verso 10. Lucas capítulo 12, verso 10. Então pode ler. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Antes da gente falar o que é isso, a gente tem que entender o que está acontecendo aí. Jesus Cristo, ele está curando, ele está pregando a palavra. E aí as pessoas olham para ele e falam assim: ele não está curando pelo poder de Deus. Ele está curando pela força de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E aí o Senhor, ele fala que tem pecado que não tem perdão. Então, se tem pecado que não tem perdão, então tem variação de pecado, sim. Tem pecados que são mais graves e pecados que são menos graves. Pecados que vão trazer algum tipo de condenação para você ou não. Nesse caso da blasfêmia do Espírito Santo, quando você é incrédulo, você sendo salvo, eu não estou falando de pessoas não salvas. Quando você é incrédulo em relação aos milagres do Senhor, em relação às obras do Senhor, em relação ao que Deus está fazendo, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você ser incrédulo, é você ser uma pessoa que você não crê nas coisas. Deus está agindo, está fazendo e você continua na incredulidade. Lucas 12, 10. Todos aqueles que proferiram uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Mateus capítulo 11. Oi, querido. Todos nós já pecamos. E aí aquele conceito que a gente já passou no Antigo Testamento. Você não pode julgar, lógico que pode julgar, mas você tem que julgar com conhecimento de causa. E hoje a gente olha, com o advento da internet, a pessoa posta alguma coisa, manda uma mensagem na internet falando mal de alguém e a gente já acredita na hora. Ontem eu estava vendo uma pessoa, ela postou ato contra Dilma e contra a perversão da Marina. Aí a pessoa lança um negócio desse e você já, na tua mente, você já começa a pensar: ela está ganhando dinheiro aqui, ela pode até estar, mas a gente não tem o conhecimento. Esse tipo de julgamento a gente não pode fazer. Aí a gente vê a pessoa exercendo milagres na televisão, fazendo uma coisa, fazendo outra, e aí a pessoa fala: não, isso aí não é de Deus, isso é do demônio. Pode ser, mas quem é você para saber? Faz alguma diferença para você? Não. Por que você está executando algum tipo de juízo? Por que você está falando alguma coisa do que você não conhece? E esse tipo de coisa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tem que saber do que você está falando. Você não convive com a pessoa, você não sabe o que está acontecendo. E aí você começa a executar julgamento. E a gente acha que, ó soberba. E parece que a gente, quando vê algo errado, pelo menos aparentemente errado, a gente fica feliz. Ó soberba, no versículo do Salmos anterior.
A soberba. A pessoa olha para a pessoa que errou e fala: essa pessoa errou, essa pessoa adulterou, essa pessoa roubou. E parece que a gente tem um sentimento no nosso coração de prazer, porque fala assim: ele fez, mas eu não faço, porque eu sou melhor, eu estou longe desse tipo de coisa. Soberba no coração, blasfêmia contra o Espírito Santo em relação às coisas de Deus. Mateus capítulo 11, verso 18 a 24. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam: eis aí um homem comelão e beberrão, amigo dos publicanos, pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Verso 20 até 24. Então começou ele a lançar em rosto a cidade onde operou a maior parte dos seus prodígios, e não haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram. Há muitos que teriam arrependido com pano de saco, grosseiros e com cinza. É o 24. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te entregas até aos céus, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. E aí na primeira parte ele fala: pois veio João que comia, não comia nem bebia, diziam: tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, dizem: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas sabedoria justificada pelas obras. Nesse primeiro momento Jesus fala assim: o que vocês querem? João Batista veio, não comia nem bebia, vocês falavam mal dele. Eu vim comendo e bebendo, vocês falam que eu sou beberrão e comilão. João Batista, ele brigava com todo mundo, chamava todo mundo de raça de víboras. E você falava que ele não prestava. Vocês olham para mim sentando com os publicanos e com os gentios, e vocês falam para mim que eu sou errado também. O que vocês querem? As pessoas não têm conhecimento nenhum. E aí na segunda parte o Senhor ele começa a falar de dois grupos de cidades. Cidades pecaminosas, que não foram alcançadas pela palavra de Deus, como Sodoma, que é falado, como outras cidades que estão aqui, que são cidades ruins, e outras cidades como Cafarnaum, em que Cristo passou, e que só não fez mais milagre porque eles não acreditavam. A blasfêmia do Espírito Santo, falta de crer, falta de credulidade. Essas pessoas, elas viram os milagres, elas viram a maravilha do Senhor, e elas não acreditavam. E aí o Senhor fala: olha, se esses milagres tivessem acontecido naquelas cidades, tivessem acontecido lá em Sodoma, tivessem acontecido lá em Gomorra, onde onde houve a destruição, se tivessem havido esses milagres, as pessoas elas tinham se convertido. Então vocês têm que entender que, para vocês que viram os milagres e não creram, para vocês que blasfemaram contra o Senhor, blasfemaram contra o Espírito Santo, quando tiver o dia do juízo, vai ter mais rigor para vocês do que para eles. As pessoas que conhecem a Cristo
vão passar por um julgamento também. Eu vou ter um julgamento diferente de vocês. O julgamento de uma pessoa que busca mais, no sentido de que eu tenho essa função pastoral, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar mais, o Senhor Ele vai me cobrar mais. Pessoa que está começando o caminhar no Evangelho vai ser cobrado menos. A pessoa que recebe muito é cobrada em muito. A pessoa que recebe pouco, ela é cobrada em pouco. Lembra da parábola dos talentos? Um senhor ele entregou para um homem 1 talento, para outro 2 talentos e para outro 5 talentos. E aí depois de um tempo ele veio cobrar, e chega para esse 5 e fala: e aí, o que você fez? Olha, o Senhor me deu 5 talentos e eu te devolvo mais 5 talentos que eu consegui, são 10 no total. Bom servo. Vai lá pro de 2 talentos e fala: e aí você? Eu tinha 2 talentos, consegui mais 2 talentos, estou entregando 4 para o Senhor. E você que tem 1? Não, eu tenho medo, o Senhor é a pessoa que planta onde não colheu, o Senhor ele tenho medo. Então o que eu fiz? Eu enterrei esse talento. Poxa, você deveria ter colocado esse talento no banco. Essa é a quantidade de dinheiro no banco para pelo menos me entregar os juros. Servo mau e fiel. Recebeu um talento e não fez nada. Nós recebemos do Senhor as benécias do Senhor, o entendimento do Senhor, a palavra do Senhor. E o que nós temos feito com isso? Se nós não temos feito nada, nós seremos julgados por isso. Nós seremos julgados por isso. Provérbios capítulo 6. Versos 16 até 19. Sim. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios capítulo 6, verso 16 em diante. 6 coisas o Senhor aborrece, ou seja, Ele sabe que é pecado, Ele não gosta, mas a 7ª coisa o Senhor olha e Ele abomina. Primeira coisa que Ele não gosta: olhos altivos, ó soberbo. Pessoa que acha que é melhor que os outros, pessoa que olha por cima, a pessoa que acha, sabe aquela pessoa que fala assim: você sabe com quem você está falando? Pessoas gostam de fazer isso. As pessoas gostam de títulos. Você vê as pessoas: eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou doutor. As pessoas elas gostam de colocar na frente dos seus nomes o título, numa situação como que querendo ser acima dos outros. Muitos dos apóstolos que tem aí, o que acontece? A pessoa ela não tem mais um cargo acima do pastor, não tem um cargo acima do bispo, e a pessoa ela coloca o título dela de apóstolo, assim: eu sou acima, eu sou superior. Olhos altivos aborrecem ao Senhor. Língua mentirosa, a pessoa que não profere a verdade, a pessoa que vive falando mentira, a pessoa que em vez de falar a verdade, ela fala a mentira. Mentira branca, isso não existe. Mentira é mentira. Será que a mentira, ela em algumas situações, ela pode ser falada? Não, pastor, eu falo a mentira porque para não deixar a pessoa triste. E aí eu estava vendo, já falei para vocês a história de um seriado na televisão que eu estava vendo, e a menina, ela deixava os brinquedos dela espalhados na beira da escada, e aí a mãe dela tropeçou naquilo ali, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Aí o pai, para evitar da filha ficar traumatizada, ela contou uma mentirinha lá. E aí aquela menina, na cabeça dela, por anos e anos, ela achou que quem tinha matado a mãe era o pai. E aquela menina, ela se perdeu, ela contraiu AIDS, mexeu com drogas e tudo mais, e no final da vida, ela descobriu que já no final da vida dela mesma, ela revela para ela uma outra mentira, para tentar consertar a primeira.
Ou seja, se ela tivesse falado desde o começo, aquela menina tinha sido tratada e não tinha passado por tudo aquilo. Cuidado com as mentiras que você profere. Você não sabe até onde elas vão. Você não sabe o que elas vão gerar. A gente não sabe. Às vezes a gente profere uma pequena mentira e aquilo gera um grande dano. E aí tem um ditado que eu vi de um pastor uma vez: às vezes é melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. Às vezes a gente fica postergando uma situação, uma resolução de um problema, para que a pessoa não fique magoada, e você mantém ela numa tristeza. Ela continua nessa tristeza, dia após dia, após dia, após dia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E aí a gente já pensa direto em assassinato, também faz parte. Mas lembre-se que se você fala mal de uma pessoa, você está matando ela aos poucos. Derramar sangue inocente, matar uma pessoa que não cometeu algo de errado. Você mata ela, você não conhece a história dela, e você mata ela com a tua língua, mata ela com a tua palavra, ou também fisicamente. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Aquelas pessoas, e há pessoas em que elas vivem tramando coisas. A pessoa não simplesmente comete um erro, não comete uma falha, e aí você olha a pessoa armando toda uma estratégia para acontecer uma coisa. Estava na semana passada com a Rosângela no cinema e eu vi um filme que eu fiquei olhando assim, uma mulher totalmente pirada, e ela deixa de gostar do marido, o marido está traindo ela, e ela começa a montar uma estratégia para incriminar o marido, incriminar a irmã, a cunhada dela, e ela forja o próprio assassinato, uma trama maquiavélica. E aí eu estou falando uma coisa extrema, mas a gente faz coisas pequenas. Eu vou falar uma mentirinha aqui, ó. Você sabe o que a pessoa falou de você? Você já gera no coração da pessoa aquela amargura. Você está tramando. Você está tramando algo. Você vê nas eleições, isso acontece demais. As pessoas lançam notícias em várias mídias, e aí a pessoa, se ela for começar a se defender de todas as coisas que se levantam contra ela, ela não faz nada. Ela não fala nada. A pessoa tem que ficar o tempo inteiro se justificando. E aí é uma coisa que eu aprendi: você não tem que ir atrás. O Senhor é aquele que te vinga, o Senhor é aquele que justifica. Se eu fosse atrás, depois que a gente saiu lá da igreja, de todo mundo que falou alguma coisa, não, eu vou ter que justificar, não, eu não falei isso, eu não falei aquilo outro, você se desgasta, parece que você está dando um valor maior para a coisa do que ela é, mas sempre haverá pessoas tramando, sempre haverá pessoas tramando, e o Senhor se aborrece disso. Pés que se apressam a correr para o mal. A pessoa olha para a coisa errada, parece que ela é atraída, parece que ela sente um prazer em fazer aquela coisa errada. Ela não para pensar. O Espírito Santo está falando, e eu estou falando com salvo, eu não estou falando com não salvo. A pessoa, ela está ouvindo, ela ouve a palavra. E eu estava outro dia, estava havendo uma ministração, e a pessoa, muitos anos de igreja, com vários amantes, com ministério na igreja, nunca achou que era pecado. A pessoa, ela acha que está certa, ela entende, é a soberba. A pessoa, ela não se convence pela palavra, ela simplesmente continua caminhando e fala: não, esse caminho é o certo, não, o alvo não é Cristo, o alvo é para onde eu quero ir. E você marca aquele caminho e você vai. Caminhos que se apressam para o mal. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E aí eu posso englobar esse com a mentira, esse com projetos iníquos, porque a pessoa ela não profere testemunho falso sem antes planejar. Se você lembra da figura de Cristo, eles levantaram falsas testemunhas. Na igreja primitiva se levantavam muitas pessoas com falso testemunho. Se eu sou uma autoridade, eu falo: olha, fulano de tal fez algo errado. Pô, mas não tem prova. Não, mas eu sou líder, eu falei, a minha palavra vale mais do que a sua. Essas 6 coisas o Senhor se aborrece.
Ele olha e ele não gosta, mas tem uma coisa que o Senhor abomina. Tem uma coisa que o Senhor fica com vontade de vomitar. E aí a gente faz tanto isso. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Quando você faz a pessoa entrar em discussão uma com a outra, e aí eu vejo às vezes a Luísa lá contando a história da sala dela, que tem amiga que não gosta, não é mais amiga dela, porque agora ela é amiga da outra, porque a outra não gosta do que a outra falou. E aí começa aquela contenda entre irmãos, igreja com contenda, fecha aqueles grupinhos, fecha aquelas panelinhas e fica um guerreando contra o outro. Lembra da época do Elisandro? Aquela discussão? Um falando, o outro fala, e o outro vai daqui, e todo mundo ficando triste, um fica magoado, o outro fica entristecido, e todo mundo querendo levantar alguma coisa para destruir o outro grupo. Você não quer levantar a verdade. Você trabalha semeando contenda entre os irmãos. Ó, você viu o que aconteceu ali? Outro dia a pessoa estava numa festa e a pessoa estava com problema com o marido, e a pessoa olha para ela e fala assim, no meio do grupo: como que você está com o seu marido? Sabendo o que é. Como que você está com o seu marido? A pessoa está semeando contenda, eu já estou sabendo. Já apresenta para os outros: olha, essa pessoa aí está com problema no casamento. Semeando contendas. Então há pecados que o Senhor se aborrece, há pecados que o Senhor se abomina. Volto à pergunta: são igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Não, não são iguais. Todos, elas são pesadas de maneira diferente. É pesado de acordo com o teu conhecimento, é pecado de acordo com a tua posição. Eu pecar numa coisa é diferente do que você pecar. É diferente o Sebastião pecar numa coisa do que o outro pecar. Ele tem uma figura de liderança aqui no nosso grupo. É diferente. E Deus, Ele julga de maneira diferente. Como que é isso, pastor? Você vai estar lá no céu, está salvo, vai perder a salvação por causa disso? Não, você é salvo. Mas como é que funciona? E aí tem uma coisa que às vezes é complicada a gente entender. Chama-se galardão. As pessoas, elas... O que é galardão? E muitas vezes eu falava: Deus, eu só de estar na tua casa, eu lavar os banheiros da tua casa está ótimo. Mas lembre-se que nós estamos falando em eternidade. Nós estamos falando em um tempo que não vai se acabar. Então, e se for separação, digamos, física do Senhor? Você ter mais ou menos contato, vai fazer diferença ou não? Quando você fala em governo no fim dos tempos, quando Satanás for amarrado, quando ele for lançado no lago de fogo e enxofre, quando nós formos reinar com o Senhor na terra, porque você não vai ficar lá em cima nos céus. As pessoas têm essa visão, que a gente vai ficar lá, os anjinhos voando. Não. Apocalipse, se você ler, você vai ver que nós voltamos para reinar com o Senhor na terra. E aqueles que foram fiéis, eles vão ser líderes de nações, líderes de povos. E isso é galardão, é intimidade com Deus, é proximidade com Deus. Faz diferença para você? Você está mais perto de Deus, não está mais perto de Deus? Se faz diferença, você tem que se corrigir dos seus pecados. Alguma pergunta? Só eu falei hoje. Pastor, mas faz muita diferença. Você quer ver como é comigo? Você tem uma pessoa assim, que é bem relacionada no meio, e ela está se dando bem num grupo lá, e você está aqui querendo chegar perto, mas ela nem te conhece, e ela não te dá atenção, e aquele outro grupo está lá se deliciando com a presença dele. Como é que isso não é ruim? É ótimo exemplo, é exatamente chegar, isso. mas você não tem como, porque você não é do grupo, não é daquele meio. Eu tenho medo disso. Eu já pensei uma vez que só de estar no céu era bom, mas depois eu fiquei pensando que não é assim. O primeiro pensamento dos reis, eu concordo, só de estar no céu tá bom. Mas, quando você para pensar em aspectos como esse que você falou, a gente pesa. Imagina, e aí eu vi, quando a irmã dos reis ela viajou para os Estados Unidos, a Ione, ela parecia aquelas abelhinhas perdidas. Porque ama essa mulher. E agora imagina você ser separado do seu pai, da sua mãe. Quando tem um falecimento, você chora, você carrega uma dor por muito tempo. Eu sou abençoado de Deus, nunca perdi um parente próximo. Tenho os meus pais, tenho minha titia, tenho as pessoas que são próximas a mim, nunca perdi um irmão, nunca senti essa dor. Mas deve ser uma dor horrível
você sentir. Agora imagina você sentir um negócio desse a eternidade inteira, você sabendo que você podia estar mais próximo do teu Salvador, do seu Senhor. Eu não sei como é isso, mas tem essa diferença. E aí eu gostei do exemplo dos reis. Um outro exemplo que eu tenho é, você está num prédio, imagina um prédio de 10 andares, 12 andares, 13 andares. Deus está no último andar e você está no primeiro andar. Você tem contato com Ele, você pode até falar no telefone com Ele, mas nem sempre você vai ter um acesso com uma pessoa que está lá. É a lógica de Deus, é a justiça de Deus. Imagina uma pessoa que nunca fez nada, ela se salvou no último momento, porque tem pessoas no último momento, no último segundo, naquela ali, a hora que o marcador lá daquele negócio, pi, a hora que vai fazer o pi, a pessoa se arrepende, Deus me desculpa, e a pessoa entra no céu. Ela vai para o céu. Mas uma pessoa dessa, uma pessoa que dedicou a vida inteira a seguir a palavra, dedicou a vida inteira para seguir os caminhos do Senhor, como é que Deus vai falar assim, é a mesma coisa? Tem alguma diferenciação. Isso é a justiça divina. Como que pesa? Só o Senhor que vai pesar. Tenha pena de todos nós. Amém? Já sofri aqui na terra tanto de discriminação por ser pobre, né? Chega lá no céu também, fica lá longe. Ser pobre no céu ninguém merece, né? Pois é. Amém, queridos? Eu pensava que a gente ia para o céu, mas na verdade não é no céu. Nós vamos ter que nem você vai indo de avião e aí você faz uma escala. Tem uma escala. Bodas do Cordeiro, tem uma escala, mas a gente não vai ficar no céu. Se você ler o finalzinho de Apocalipse, você vai ver que a cidade, a Nova Jerusalém, ela desce dos céus ataviada. E como é que você fica lá, sozinho lá? Eu não vou ficar sozinho lá. Desce, todo mundo desce, porque a cidade representa Cristo. Como é que você desce tudo e você fica assim, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, entendeu? Porque aqui está muito bom. Eu quero ficar junto dos bem-te-vi aqui em cima voando. Apesar que naquela altura ali deve ter mais para águia e urubu do que para outra coisa, né? Mas desce, vai descer, sim.